causa esse defeito ou esse descompasso entre o fechamento do diafragma e o crescimento das estruturas abdominais, né? Ou seja, quais são as causas, né, da hérnia diafragmática congênita, tá? Em mais ou menos 75% dos casos de hérnia diafragmática congênita, o problema é isolado, ou seja, nós não conseguimos identificar nenhum fator possivelmente relacionado a esse descompasso do desenvolvimento do diafragma e crescimento dos órgãos abdominais, em aproximadamente 75%. Mas em 25 a 30% dos casos das hérnias diafragmáticas, existe uma causa identificável, que são doenças, basicamente doenças genéticas, tá? Doenças genéticas. E que devem ser investigadas para que a gente possa dar uma noção para o casal do prognóstico daquela gestação e se existe alguma coisa que pode ser feito para o bebê. Quando a hérnia diafragmática é isolada, ou seja, idiopática, né? Nós não suspeitamos de nenhuma causa genética, geralmente esses bebês vão se apresentar para a gente na ultrassonografia só com o problema da hérnia, tá? Só com o probleminha da hérnia. E quando as hérnias diafragmáticas estão associadas a doenças genéticas, via de regra, tá? Nós vamos encontrar nesse bebê várias outras malformações ou alterações estruturais, além do problema da hérnia diafragmática. Então é importante, quando a gente suspeitar de uma hérnia diafragmática na ultrassonografia, que a gente sempre leve em consideração uma complementação da investigação com estudos genéticos, tá? Essa complementação com estudos genéticos é importante que seja feita por um especialista acostumado a acompanhar os casos de hérnia diafragmática, porque são vários os níveis de alterações genéticas que podem levar à hérnia diafragmática, ou seja, eu posso encontrar uma causa de uma hérnia diafragmática congênita, uma causa genética, fazendo só o cariótipo, que é o exame genético mais simples que tem, mas às vezes a gente precisa avançar na investigação genética, partindo para exames mais elaborados como o microarray ou eventualmente um exoma. E isso é muito importante que o especialista no acompanhamento do bebê com hérnia diafragmática ofereça para quem está passando por essa situação. Quando a gente pode começar a suspeitar, não é, de um bebê com hérnia diafragmática, né? Então logo nós consigamos identificar com a ultrassonografia detalhes da anatomia do bebê. Então no morfológico de primeiro trimestre, de 11 a 14 semanas de gestação, a hérnia diafragmática já pode começar a dar sinais, tá? Então a gente tem um bebezinho ali, tá, com 11 a 14 semanas, cabecinha, o corpinho, tudo mais. E o bebezinho com hérnia diafragmática, com frequência, tá, por conta, né, da herniação do conteúdo abdominal por tórax e de uma compressão no coraçãozinho do bebê, diminuição do retorno venoso, esse bebê pode ter um aumento naquela imagem que a gente chama de translucência nucal, que é um exame que todo mundo deveria fazer de 11 a 14 semanas. Então a hérnia diafragmática congênita pode já começar a se manifestar na ultrassonografia, né, pré-natal, nessa época de 11 a 14 semanas, dando um sinal indireto para a gente, que a gente chama de aumento da translucência nucal. Se o equipamento, né, de ultrassonografia que estiver sendo usado pelo especialista for um equipamento de altíssima resolução, e tem que ser, tá? Em algumas situações, nas hérnias mais graves, é possível a gente identificar, então,
o defeitozinho no diafragma do bebê nessa fase da gestação, ainda com 11 a 14 semanas. Quando a gente então suspeita de uma hérnia diafragmática com 11 a 14 semanas, tá? A gente vai confirmar esse defeito um pouco mais para frente na gestação. Isso pode ser confirmado a partir de 16 semanas de gestação, com uma precisão muito alta. Mas de qualquer forma, nós vamos precisar olhar para o bebê ainda um pouquinho mais tarde para poder avaliar fatores prognósticos que vão nos direcionar para como é que eu devo conduzir esse bebê.